Bom, gente, para quem não me conhece, quase todo mundo aqui, né? Meu nome é Fernando, eu sou professor de processo penal há alguns anos aí, já dei aula em cursinho, já dei aula em graduação, em pós-graduação. Hoje em dia eu estou focado aí na graduação e pós-graduação. Eu larguei cursinho por uma razão, porque eu acho que o estudo de concurso público hoje em dia no Brasil virou um mercado, e virou um mercado emburrecedor. Hoje em dia, você é obrigado, quem dá em cursinho é obrigado a focar, e não tem muito jeito também, a focar na lei, decoreba de lei. Por quê? Porque primeira fase não tem jeito. Você só vai passar na primeira fase de um concurso se você decorar a lei. Não tem jeito. É um mecanismo injusto, a gente pode criticar, a gente pode sugerir, propor melhoras, pode, mas enquanto esse esquema tiver aí, a gente tem que jogar de acordo com as regras do jogo. E para isso, eu acho que não é a aula que vai, esse tipo de aula que vai te fazer compreender. É você sentar a bunda na cadeira e ler a porra da lei, abrir o vademecum, riscar o vademecum e ler de novo, e ler de novo, e de novo. Por isso que eu falo com meus alunos desde a graduação, para trabalhar com o código, para trabalhar com a lei. Pode ser no computador também, mas eu gosto do papel, porque você acaba se familiarizando com aquilo, você acaba criando uma posição geográfica. Você sabe, não sei o número do artigo, mas está por aqui, ou está no começo, está no final, pega a Constituição, principalmente a Constituição. Você fala, eu não sei onde está, mas eu sei que ou está no comecinho, está no artigo mais para o 20, 21, ou lá para o final. Então, você acaba se familiarizando com o papel. Por isso que eu acho imprescindível, eu falo com meus alunos, e falava na época do cursinho também, você ter um código que você risque, que você chame de seu, e durante um ano você ande com ele para lá e para cá, e você está no metrô, está no busão, está na sala de espera, está lá, mas você está lendo o código. Porque é isso que pergunta, é isso que pega na primeira fase. O nosso objetivo qual é primeiro? É passar a primeira fase. A gente trabalha com a segunda. Tá? Eu estou com um tema aqui muito legal hoje, que a gente vai fazer esse... Vamos para lá e vamos para cá. Mas o seu objetivo primeiro é passar na primeira fase. Até porque você fica 5 anos e não para na primeira fase, você acaba ficando meio frustrado. Você fala, ai, que merda de vida, de concurso, de porra, de bosta que é esse concurso. Você fica puto, né, bicho? Então, o primeiro foco, você vai lá e vai ler a lei. Se você se propor a estudar para concurso, você tem que ler a lei. Não tem jeito. Então, esse é o primeiro passo, não tem jeito. Mas eu parei de dar aula em cursinho porque era telepresencial e, putz, acabava ficando só nisso. Eu perdi o vínculo com os alunos, que o mais importante para mim é construir o vínculo que você constrói com o cara que está do teu lado, o vínculo que você constrói com o professor. Então eu dou aula na graduação, da Escola Paulista de Direito, até foi legal a gente conseguir jogar mais no final do ano, porque já estou em férias lá, já dei prova pessoal e estou conseguindo acabar meu doutorado. Então eu sou mestre pela PUC, e agora estou terminando meu doutorado pela PUC, que eu falo do processo penal de exceção, que é um pouco do que a gente vai falar hoje, mas é um tema muito atual. Publico vários artigos aí também, com juros, justificando. Acho que a gente tem que se atualizar hoje em dia muito mais por internet, né? O conteúdo é muito errado do que você pegar a porra lá do Mirabete empoeirado lá, que o cara escreveu um negócio, não era nem Constituição ainda, os caras ficam atualizando, e você fala, não é nem o Mirabete, que tá, é o filho do cara que atualizou, e você fica aí desses lixos que os promotor lê aí, que tá na pilha dele, quando ele passou no concurso lá, que falava, em dúvida pro societate, na hora de receber a denúncia, que se for do réu, blá, 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 que os caras falavam lá atrás, né? Tem que ler, tem que estudar, os caras têm que estudar agora, tem que ler o Auri, tem que ler o Elmir, tem que ler o pessoal novo, né? Mas para concurso a gente tem que saber das coisas, Claro, se você falar para mim, professor, eu gosto de estudar o CAPES, eu gosto de estudar o NUT, cada um com seus gostos, né? Desde que você esteja lendo alguma coisa, já tá bom. Eu falo, mas vamos para indicação, os caras vêm pedir essa indicação, eu falo, tá bom, se você gosta, se você encaixou na leitura, vai, confia e vai embora. Mas será que não é porque não conheceu, né? Então, eu falo isso. Tenta ler alguma outra coisa, tenta pegar o Auri, tenta pegar o Elmir, ou então tenta pegar o Paulo Rangel, tenta pegar o Patielli, que seja, tenta pegar uns caras mais novos, não que os caras ficam repetindo aquelas coisas velhas de trás, fica comentando código. O que é matar? Matar é tirar a vida. O que é alguém? Alguém é o ser humano. Então, isso aí você não sai do lugar, né? Você fica naquela... Então tenta pensar um pouco mais além, mas vai que vai. Desde que você lê, só fala assim, só não lê aquele resumão de plástico. Mas você já viu o resumão de plástico? Fala,
Por que o cara faz um resumão de plástico? Pode ir no banho, ou pode ir na piscina. Então, se você quiser estudar na piscina, se quiser estudar na praia, vai com o resumão de plástico, dentro do mar. Eu quero estudar dentro do mar, professor. Tá, daí deixa lá no box o resumão de plástico e tal, né? Mas só para esses casos. Sem prejuízo de ter coisas boas, por exemplo. Direito civil, que não é minha praia, então já não tenho muita propriedade para falar, mas, poxa, eu gostava da sinopse do Carlos Roberto Gonçalves, por exemplo, da Saraiva. É um negócio legal, você vê que é um negócio que não é pensado, tá? Mas tem coisa que realmente não dá. Mas, em todo caso, material de estudo, o que eu digo para a moçada que eu dou aula, cursinho, graduação, começo? Tem que ler a lei, bicho. Tem que ler a lei, não tem jeito. Pega a lei. Ah, professor, mas a lei é da década de 40 e agora a Constituição de 88, tudo bem, você se adapta, mas você tem que... Você vai ver que tem partes do Código de Processo Penal que não aplicam, que você não aplica, que não é inútil, é coisa morta, mas está lá ainda, não foi revogada. Você não tem que dar tanta importância para isso, tem que saber que tem e tal, mas você tem que dar importância para os dispositivos que caem mesmo em prova. Inquérito policial, você tem que saber que está lá, ação penal tem que saber, o que a gente vai falar aqui tem que saber. Então... foco na lei, sem prejuízo de, eu gosto de processo penal. Aí você voa, bicho, vai atrás, mas você tem que saber o básico, não tem jeito. Por isso, hoje, no nosso tema aqui, pontos 27 e 28, salvo engano, sentença penal, mutatio libelli e emendatio libelli. Mutatio libelli, pronúncia mais correta em latim, né? Que serve mutatio, emendatio, que serve também emendatio libelli. A gente vai trabalhar esses conceitos. E vamos trabalhar sentença condenatória, sentença absolutória, quais os efeitos, quais as diferenças, né? Será que faz diferença você ser absolvido por um dos incisos diferentes do 386? Será que faz diferença ser absolvido falando que não tinha prova suficiente ou reconhecendo que o fato não existiu? Vamos ver hoje. Será que faz diferença o juiz julgar lá no final, quando completar a audiência, ele fala, putz, o fato não é esse. Será que a capitulação correta do MP, que a acusação deu para os fatos não é essa? Será que faz diferença se ele vai mudar os fatos ou se ele só vai mudar a capitulação? Mais ou menos sobre isso que a gente vai falar hoje. Certo? Então, inicialmente, só registrar que é um privilégio para mim, uma honra dar aula para vocês, estar participando desse projeto. Fico até emocionado de participar de uma iniciativa dessa. Contem comigo sempre. Ano que vem também vai estar mais tranquilo. Esse ano foi um ano muito corrido de doutorado e, putz, vocês imaginam como é escrever uma tese de doutorado, um negócio puxado. E advogar junto e dar aula junto. É puxado, mas na medida do possível, ano que vem eu vou ter muito mais disponibilidade. Contem comigo aí para tudo, que se precisar, me adicione aí no Facebook, essas coisas, e precisando, estamos aí à disposição. O que eu acredito é nisso. Eu acho que a gente só vai renovar o direito quando a gente renovar as pessoas que estão lá aplicando o direito. Não tem como. A Constituição de 88 é legal, a Constituição de 88 é do caralho. Mas os caras que estão lá, o desembargador que está lá, é o mesmo que estava lá aplicando a outra Constituição. A mentalidade é a mesma. O cara se formou pensando aquele direito e continua pensando. A gente tem que oxigenar aquilo. O cara que está lá, a gente tem que oxigenar, a gente tem que tornar aquilo lá democrático. Porque não é. Uma das coisas, um dos fundamentos que eu coloco como processo penal em exceção, os vários controles que existem no judiciário, tem o controle ideológico, vocês acompanham que fizeram com a Kenaric, com o Porcioli, isso é o controle ideológico, mas tem um controle censitário no judiciário. Olha o perfil dos caras que passam no MP, que passam na magistratura, até na defensoria. Olha o perfil etário, não tem velho, mais ou menos aquela faixa etária, o perfil de renda. Quem é o cara? O cara que tinha grana para ficar estudando 3 anos sem trabalhar, bicho. Esse é o cara. É o perfil étnico. Quem é? Você vê negro lá. Quantas? Eu posso contar. Eu nem posso contar porque não teve nenhum. Quantos juízes negros com quantos juízes negros já fiz audiência? 0. Com quantos promotores negros já fiz? 0. Você vai lá. Hoje eu estava no Fórum da Barra Funda fazendo audiência lá. Você vai lá, bicho. É assim, ó. Você olha na cara, você sabe quem é o réu? Quem é o advogado? Que é o promotor e o juiz. Está na cara. Não é só na roupa, é na cara. Isso precisa mudar. Isso só vai mudar quando a gente democratizar o acesso aos postos de concurso público. Virou uma indústria. O que a gente puder fazer para lutar contra essa corrente, contem comigo, estarei junto com vocês. Beleza? Isso posto, a primeira questão que eu quero colocar para vocês é: o que é o processo penal? O que é processo penal? A gente não pode falar de sentença sem saber o que é processo. O que é processo penal?
Quem pode me dizer o que é processo penal? Meio para chegar na sentença. É um caminho, boa. A gente pode conceituar processo de várias formas, assim como a gente pode conceituar crime de várias formas. Perguntar o que é crime para um sociólogo, ele vai dizer uma coisa. Se eu perguntar para o Datena, ele vai dizer outra. Se eu perguntar para mas o nosso estudo, a gente fala crime é o fato típico, ilícito, culpável. Por quê? Porque é uma forma de a gente estudar esse fenômeno. O que é processo penal? Eu gosto de começar pela definição do que é processo penal por duas facetas. Processo penal, do ponto de vista objetivo, é um procedimento. Certo? Então, processo penal como procedimento. O que é um procedimento? É uma série ou uma sequência de atos logicamente concatenados, dirigidos a uma finalidade. Então, o processo enquanto procedimento é uma série ou uma sequência de atos logicamente concatenados. O que é logicamente concatenados? O subsequente depende do antecedente. E dirigidos a uma finalidade, que caminham a uma finalidade, que rumam a um desfecho. Qual que é o desfecho? É justamente o que a gente vai falar hoje. Uma sentença. É uma sentença, é uma decisão que resolva o caso sob exame, o objeto do processo, a situação do conflito, que resolva essa situação. Como? Mediante a aplicação da lei penal ao fato concreto. Isso é o processo enquanto procedimento. E o processo então sobre o aspecto aí objetivo. E o processo encarado sobre o aspecto subjetivo. O que é o processo? O processo, em seu aspecto subjetivo, é uma relação. Uma relação que se forma entre juiz, acusação e defesa réu. O processo enquanto procedimento e o processo enquanto relação. O processo enquanto relação é uma relação que se forma em contraditório. Relação que se forma aí em contraditório entre acusação, juiz, defesa. E defesa, juiz e acusação. Certo? Então acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter bem claro. Toda vez que a gente vai estudar uma matéria, a gente tem que ter um panorama, um voo assim, tipo arquiteto, manja? O arquiteto vai informar o lavabo, não dá para ele focar no lavabo e não existe mais nada na casa, só o lavabo. Não. Tem que conhecer a planta da casa como um todo, senão as coisas não fazem sentido. Então, para a coisa fazer sentido, o fio condutor que a gente vai estudar o processo é o conceito de processo. Por quê? Porque todas as matérias partem daí. Por exemplo, ele fala de sentença. A sentença é isso aqui, ó, é o desfecho. A sentença depende dos outros atos aí que estão logicamente concatenados. A sentença só pode ser produzida a partir dessa relação em contraditório, que se forma acusação, defesa e juiz. Então todas as matérias, prova ilícita, não tem como você falar de prova ilícita sem entender que os atos processuais eles estão logicamente concatenados. Tudo que a gente vai estudar sobre processo penal parte desse pressuposto. Beleza? Mais do que isso, é um procedimento em contraditório, ou seja, um procedimento produzido numa relação jurídica aí, uma relação processual que se forma contraditório, que deve observar determinadas garantias. Garantias processuais. Aí, velho, é importante a gente lembrar do cara chamado Ferraioli. Luigi Ferraioli. O que Luigi Ferraioli fez? Ele não inventou nada, ele não pegou um negócio e falou, vou inventar uma parada aqui, um negócio louco. Não. Ele sistematizou o garantismo penal. Na verdade, o Luigi Ferraioli sistematizou o garantismo. O garantismo é uma teoria maior que o garantismo penal. É uma teoria do direito e da política, de um sistema de garantia. Se você lê o Direito e Razão, ele vai além do penal. Só que o garantismo ele se encontra, no processo penal. Ele acaba se encontrando aí e abraçando o processo penal. Tem um autor português famoso que diz o seguinte: o processo penal é a Constituição aplicada. Acho que ele resumiu muito bem a essência do processo penal. O processo penal enquanto Constituição aplicada. Porque os direitos e garantias fundamentais, eles vão encontrar
a sua forma, eles vão se materializar onde? No processo penal. É no processo penal que os direitos fundamentais e as garantias individuais fazem sentido efetivamente. É no processo penal que a gente encontra a aplicação prática disso aí. E alguém já falou para vocês sobre o decálogo do garantismo do Ferraioli? O decálogo do Ferraioli? Vamos falar então um pouquinho sobre o decálogo. O que é o decálogo? São 10 pressupostos que ele coloca aí do garantismo. Vamos colocar em latim aqui para ficar mais chique? Mas a gente vai trabalhar em português também. Vamos fazer mais chique. Vai sempre trabalhar nessa linha aqui, ó. Nulla sine. Primeiro que ele coloca pra gente é nulla pena sine crimine. Crimine. Nulla pena sine crimine. Ou seja, toda pena, toda sanção criminal é consequência da verificação concreta de um crime. Nesse ponto eu acho legal a gente falar que tem muito imbecil por aí que fala, ah não, o garantismo só mostra um lado, a gente tem que ter um garantismo integral. A gente precisa de um garantismo integral. Esse garantismo é o garantismo monocular, qualquer bosta que eles chamam. Garantismo monocular, merda, ponto. Você vai ver os caras, especialmente do Ministério Público, da lei, outros promotor, procurador, aí fala, não, o garantismo protege o bandido, tem que ter um garantismo integral que proteja a sociedade. Não tem coisa mais idiota que isso, que alguém que estuda processo penal pode falar. Por quê? Porque o cara ele confunde, assim, ele fala assim, não, o garantismo ele quer acabar com o processo, o garantismo quer acabar com a pena, o garantismo está protegendo o bandido excessivamente, porque o bandido não pode, a sociedade tem que ficar protegida do bandido. Qual que é o erro conceitual disso? Qual que é a deficiência cognitiva, o déficit cognitivo de quem fala isso? É confundir o garantismo com o abolicionismo. O garantismo, ele não é abolicionismo, ele é o oposto do abolicionismo. O garantismo, ele legitima a punição. O Ferraioli não quer acabar com a pena. Ele trabalha já com a pena. Então, a pena tem que ter, mas para a pena existir tem que ter um monte de outra coisa. Mas tem que ter a pena. O oposto do garantismo é o quê? É o absolutismo total. Eu falar, prende qualquer um por qualquer merda, eu não gostei da tua cara, eu vou te prender. Esse é o oposto do garantismo. O garantismo quer justamente criar um sistema para legitimar a punição. O Ferraioli legitima a punição. Ele fala, tem que ter punição. Ele muda o enfoque. Não é o caso aqui da gente abordar, mas assim, nós costumamos falar, a gente vive uma ilusão, né? A gente vive uma mentira. A gente vive a mentira. Aquela mentira é tão repetida pra gente que a gente acaba acreditando. Quais são as funções da pena que eles vendem pra gente? Primeiro assim, a pena é o caráter retributivo. Ela é um mal justo contra um mal injusto. Né? Esse é o primeiro fonte, que é o único que sobra no fim das contas. Mas é a vingança, não tem outra, é a vingança. Eu estou me vingando de você, beleza. Só que eles falam que a pena tem um caráter preventivo e coloca lá prevenção geral, prevenção especial, prevenção geral positiva, prevenção geral negativa, prevenção especial positiva, prevenção geral negativa. Todas são uma falácia. Né? A prevenção especial seria do quê? Direto da pessoa do condenado. Positiva porque você vai ressocializar ele. Negativa por quê? Porque você vai tirar da sociedade. É errado, porque você não vai nem ressocializar e você não vai tirar permanentemente. Por isso que eu falo, quando alguém vem defender tipo, o Bolsonaro, pena de morte, eu até falo, poxa, eu acho que você talvez tenha mais lógica no seu raciocínio do que quem defende a prisão. Por quê? Porque quem defende pena de morte é um negócio ilógico, você vai eliminar o perigo. É totalmente desumano, né? Mas é lógico. Você fala assim, é uma coisa lógica, você é um perigo, eu vou tirar você, nunca mais eu vou olhar pra tua cara, eu vou te matar, eu vou te prender para sempre. Mas o nosso sistema, ele é burro. Você é um perigo, você é um merda, você causa tumulto na sociedade e eu vou te tirar. Mas você vai voltar daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos, no máximo daqui 30 anos. Você vai voltar, esse é o ponto, você vai voltar. E você vai voltar como? Não acredite, se quiser. Quem já visitou um dia uma cadeia? Eu acho que tinha que ir na juiz, promotor, os caras tinham que ir lá dentro, não ficar assistindo de fora, tipo Big Brother, tipo zoológico, manja? Olha os animais aqui, tchau. Não, fica lá um pouco, sente o cheiro da cadeia, você não vai esquecer daquilo. E cada vez que você decidir assinar uma sentença mandando alguém pra lá, você vai ver que você está mandando para aquele zoológico, para aquela masmorra.
E aí vamos ver. Porque daqui 5 anos esse cara vai sair. Então é ilógico você falar que você vai tirar. Você não vai tirar. Você vai dar um castiguinho para ele durante um tempo. E desse castiguinho você vai maltratar o cara. E ele vai voltar. Todo mundo volta. Que é coisa mais irracional do que assim, indulto de Natal. Tá todo mundo preocupado. Tem que acabar com o indulto, porque é muito bandido na rua e tal. Esses caras que estão com medo agora, eles vão voltar daqui 6 meses. Ou daqui 1 ano. Ou daqui 2. Mas eles vão voltar. Vai pegar o ônibus com você. Vai andar do seu lado no carro. Vai voltar. Esquece, não tem solução mágica, você está jogando para debaixo do tapete. Então, irracional. Prevenção geral, pior ainda. Prevenção geral negativa é você intimidar a sociedade para ninguém cometer crime. É tipo aqueles caras que acreditam, nossa, a gente vai aumentar a pena, então vai diminuir o crime. Né? A gente vai prender mais, vai diminuir o crime. Só que não. Por quê? Porque saiu o FOPEM em 2017. Publiquei um artigo recente agora, semana passada, sobre isso. Passamos a Rússia, somos medalha de bronze, o 3º país que mais prende no mundo. Enquanto Estados Unidos e China e Rússia caíram, nós aumentamos. Pra caralho. Aumentamos um pouco. Estados Unidos e China desceram um pouco, nós subimos pra caralho. Ou seja, mantendo essa tendência, daqui a 10 anos nós vamos passar Estados Unidos e Rússia. E Rússia já passamos, passar Estados Unidos e China. Por quê? Medalha de ouro. Porque essa população que a China dobra, cada 10. E eles estão diminuindo. Estão diminuindo por quê, velho? Porque isso é irracional. Até economicamente é irracional. Existe um negócio chamado monitoramento eletrônico. Porra, tá na lei, tá no 319 do CPP, velho. Existe, tá lá. Crença minha, que eu tento passar pra frente e as pessoas parecem que não enxergam. Você não pode prender ninguém preventivamente de cara. Por quê? Porque o artigo 319 coloca um monte de medida cautelar e o 282 parágrafo 6 fala assim, você só pode prender se não for o caso de aplicar nenhuma das cautelares pessoais. Quando que não é o caso de você monitorar o cara eletronicamente antes de prender? Percebe? Por mais grave que eu tenha feito, o cara, foi pego, é um traficante, você é monitorado eletronicamente. Mas não é possível. Caralho, você monitora a baleia no oceano, a tartaruga se monitorava no mundo. Você não consegue monitorar um cara, velho. Sei lá o que você vai fazer, põe a tornozeleira, põe um chip, enfia um chip no cu do cara, mas você monitora o cara, velho. Você percebe? Você monitora. Não dá pra monitorar, é caro. É caro deixar ele preso, velho. É caro deixar ele preso. É impossível monitorar. Vide a tartaruga, a baleia no meio do mar, que você não consegue monitorar um cara na cidade, pô. Então tinha que acabar. Prisão preventiva tinha que acabar. Entendeu? 40% dos nossos presos são prisão preventiva, sem julgamento. Tinha que acabar. Acabou. Monitora o cara. Começa e monitora o cara. Põe contato os caras, em vez de conseguir prejuízo, se for só tornozeleira eletrônica, ou então pensa nas formas de onde você vai botar o chip no cara, mas bota. É indigno. Indigno até que o cara na prisão, velho. Que coisa mais indigna que isso? Né? Pô, sei lá, meu. Dá um jeito de monitorar o cara, faz uma tatuagem, sei lá, meu. Bota. Como que não tem como fazer uma tornozeleira inviolável? Como que não tem? O cara faz o celular à prova da água, que cai na água, ele ferra, não consegue fazer uma tornozeleira que não sai, bicho. O cara consegue, pô. Claro que consegue. Aquilo tem boa vontade. Então, a prisão é um nada. A prisão não serve. E o Ferrari fala, realmente não serve. Mas ele tem uma teoria interessante. Ele fala assim, a prisão serve para quê? Serve para evitar que a sociedade se vingue do cara. Essa é a prevenção real. Por quê? Todo ilícito vai gerar uma consequência. Porque é do ser humano. Eu defendo, claro, que o pessoal confunde, né, bicho? O pessoal confunde. O caso do ejaculador do metrô. Pô, o cara é um escroto, velho, né? Não tem o que falar. Né? Tem que falar. Agora, a partir do momento que você acha que o cara é escroto, se o cara faz isso em mim, eu arrebento ele, porra. Eu vou fazer o quê? Entendeu? O cara faz isso na minha mulher, eu arrebento ele. Por quê? Porque sou eu. Não sou eu, enquanto eu sou um ser humano normal. Né? E se fosse a mãe do juiz? Se fosse a mãe do juiz, ele não podia julgar, simples. Ele está impedindo de julgar. É isso. Esse é o lance. O direito é racional. Por isso que a obra do Ferrari é direito e razão. O direito é racional. Não é subjetivo, não é emoção. Se o cara mata a minha família, você vai querer matar ele, velho. Não tem. Você não é Deus, Jesus, perdoa. Deus do céu, não é isso. Mas justamente por isso que não é. Por isso que se for com a sua família, você não vai poder julgar. Percebe? Essa é a lógica da parada, é racional. Então, se fosse eu, sei lá, eu arrebentava um cara, eu saia na mão, mas não é essa a questão. A questão é o que fazer para evitar isso. E o Ferrari vai nesse ponto. O que fazer para evitar que vire a lei de talião eterna?
uma guerra na sociedade. O cara foi lá, matou o filho, o outro matou o outro, matou a família, ele está em guerra mundial. Percebe? Esse é o lance do Ferrari. Então por que a pena? Para evitar que a sociedade se vingue do cara. Se alguém vem aqui e rouba meu celular, eu vou querer ser até no cara e pegar o cara. Então, não faça isso, que a sociedade a gente vai punir esse cara. Por isso que o Ferrari legitima a punição. Legitima a pena. Então não tem essa de anti-garantismo. Não, o garantismo está legitimando isso que você está falando. Presta atenção, não seja imbecil, fala garantismo. Não, ele está legitimando, você quer punir, o garantismo está legitimando. Ele só está falando que você tem que preencher determinadas etapas até punir. Ah, mas eu não quero. Então, bicho, você quer ser um ditador, assume. Assume. Tudo bem, assume. Fala, eu quero punir sem garantia, eu quero punir qualquer um. Assume. Tudo bem, só assume. Não fica deturpando a obra do Ferraioli para falar o garantismo é total. Então, não. O garantismo está aí para isso. Primeiro ponto, então, não apenas sem crime. Segundo, nulo crime, sine lege. Princípio da legalidade. Não apenas sem crime, não há crime sem lei. Terceiro, nulla lex sine necessita. Ou seja, não tem lei penal sem necessidade. Não tem lei penal sem necessidade. Sine injúria. Não há necessidade sem lesão. A gente pode traduzir injúria como lesão. E aí é um pouco complicado, é um tanto quanto complicado, porque a gente vê hoje em dia um aumento dos crimes de perigo. O que o cara que fuma baseado é diferente do cara que toma uísque, que é diferente do cara que toma bala, que é diferente do cara que deixa a lata de cerveja, de cachaça. Percebe? E continuamos a criminalizar o consumo de drogas. Ah, professor, mas não tem prisão. Não tem. Mas tem condenação, que gera reincidência. Tem condenação criminal por isso. Você é criminalizado. Você é criminalizado. E aí você me pergunta, qual a injúria, qual a lesão que isso causa? Qual a lesão que o cara baseado no que o cara está fumando está causando? Ato obsceno. O cara saiu pelado na rua. Topless na Paulista. Topless é um negócio legal pra você pensar o direito penal. Por quê? Porque se você vai na praia de rico, de boy, você vai, beleza, tá tranquilo aqui é naturismo, é coisa, isso aqui é normal. Agora você vai lá no qualquer lugar público, lá em Copacabana, para o Topless, vê o que te acontece. Com certeza vai vir alguém e vai te cobrir. Opa, calma, só cobre, chama o guarda municipal, tal. É seletivo. Protege a inveja alheia. Então proteção. É um negócio, né, meio irracional. Mas, tá aí, Ferrari já coloca isso pra gente. Nula injúria sine actio. Ou seja, tem que ter uma conduta. Tem que ter uma conduta humana. Uma conduta humana uma conduta humana culposa, lato sensu, ou seja, tem que ter dolo ou culpa. Tem que haver dolo ou culpa. Não pode ser uma conduta reflexo, uma conduta que não haja pelo menos a culpa. Culpa aí como violação de um dever objetivo de cuidado. Seja imperícia, imprudência na lei, mas violação de um dever objetivo de cuidado. Dolo
Conhecimento mais vontade. É a intenção dirigida a uma conduta. Então você tem conhecimento e vontade. Você conhece e tem a vontade. 2 elementos. Culpa, violar um dever objetivo de cuidado. Por imprudência, perícia ou negligência. Beleza. Numa culpa, sine judício, ou seja, essa culpa tem que ser comprovada em juízo, em um procedimento em contraditório. Acho que essa aqui é uma das garantias mais relevantes e mais deturpadas hoje. É o que eu chamo aí da substituição do processo penal pelo espetáculo. Meu amigo Rubens Casar, lá do Rio de Janeiro, tem o conceito de processo penal do espetáculo. Hoje em dia não vivemos mais a época do processo penal em juízo, e sim do espetáculo. Alguém tem alguma dúvida que o Lula vai ser condenado pelo Moro? Alguém tem alguma dúvida? Eu estou pouco me deixando com o Lula como pessoa. Eu acho que ele foi um ótimo presidente, acho que ele é o melhor quadro que a gente tem hoje no possível. Gostaria de ver as coisas renovadas, gostaria de ver um Haddad, um cara, né, diferente, o cara não gostaria, mas acho que viável hoje em dia só o Lula, mas não estou nem aí para isso. Ele tem advogado, meu amigo Zanin, que está muito bem representado, está muito bem defendido, não precisa da minha defesa. O que me importa é o reflexo que isso tem perante a sociedade como um todo. Quando o STF legitima o Moro, quando o nosso sistema de justiça legitima conduções coercitivas totalmente à margem da lei, existe prisão de condução coercitiva? Existe! Por interrogatório do cara que foi intimado e não compareceu. Está muito claro no Código de Processo Penal. Está muito claro. É possível prender? É possível. Artigo 283 do Código está lá. Pode prender em flagrante ou por ordem judicial. Ordem judicial, prisão temporária, prisão preventiva ou prisão depois do trânsito de julgado. Não tem dúvida. As coisas estão muito claras na lei, não tem margem de interpretação. Mas hoje se interpreta qualquer merda sobre qualquer merda. O cara olha ali e fala, isso aqui dá para interpretar e fazer uma ligação diferente e tal, para impor a subjetividade dele. Isso aqui é garrafa de água, mas se a gente falar que não, que a gente falar que isso aqui é um carro, dá para falar, porque você joga no meio da rua, se ele está rolando é carro, então funciona. Isso, e é louco que os caras ficam insistindo nessa loucura e acabam virando. E o problema é isso, que os caras, uma babaca, o cara mais da ponta lá, o policial que ele se incumbe no poder, o cara ele se acha num poder de sair fazendo condução coercitiva também, percebe? Se os caras falarem que pode, eu também posso. Então vai todo mundo. Agora não intima mais. Vai e conduz coercitivamente. E os caras têm a moral de falar, qual é o objetivo? O objetivo é evitar que os caras combinem versões, que se preparem para a defesa. Eles assumem. O cara bota no parecer, é importante prender, prisão preventiva importante para forçar a delação. O cara bota no papel, não é que ele só acha que tem que prender para fazer delação, não. Ele põe no papel. Ele põe no papel essa merda. Então, acabou o processo. É espetáculo. É show. É tipo o Datena. O Datena virou o condutor do processo. Tipo, ele tá no estado de alerta lá e no final você decide, condena ou absolve. Porque o cara não julga mais de acordo com a lei, o cara julga de acordo com a opinião pública. E a opinião pública é o Datena, bicho. Isso é o senso comunzão. Acabou. O processo aí não tem espaço para o processo. Seguimos. Não tem processo sem acusação. Hoje em dia, pessoal, meio que acabou isso, né? Por quê? Porque o juiz e o Ministério Público muitas vezes são uma coisa só. Eles são uma coisa só, percebe? Quando você vê a associação de magistrados postulando judicialmente coisas do tipo, tem que manter a prisão em segunda instância definitiva, fala, velho, que mundo que você vive? Quando você vê um juiz tipo Sérgio Moro, chegar do Temer começa assim, quando você vê um juiz receber prêmio de homem do ano, já está tudo errado. Aí quando você vê o juiz na cerimônia do prêmio do homem do ano, chegar no presidente da República e falar, tem que manter esse negócio de prisão na segunda instância. Usa sua influência no STF para manter isso. Publicamente, velho.
percebe que isso é louco? Se você quer, é que a gente vai naturalizando, o fascismo é isso, ele vai naturalizando o arbítrio, a gente não vai percebendo, porque é um pouquinho de cada vez, é todo dia uma porrada, todo dia você toma uma porrada, aí você vai ficando meio anestesiado, né? Mas eu não sei, cadê os loucos, velho, pra fazer alguma coisa? Cadê os loucão? Cadê a revolta do povo? A gente tem um juiz que é eleito homem do ano pelas tanto de merda de arbitrariedade que ele faz, e na premiação de homem do ano ele chega no presidente e fala, usa a tua influência para falar no STF, para continuar descumprindo a Constituição, para mandar prender os outros antes do julgado. Olha que loucura, você vai falar que é acusação, não tem, é uma coisa só, a justiça é a acusação, percebe? A justiça virou acusação. Por isso que a Defensoria Pública é tão importante. Tão importante. Beleza. Mas não tem acusação. Então, também nula acusação. Agora sim. Nula accusatio, ele usa o termo, né? Latim também não é. Sine. Provatione. Ou seja, não tem acusação sem prova. O que acontece? A gente vai falar um pouco de prova para falar de sentença. Eu vou falar depois isso para você, mas é que assim, existia uma tendência antes que era falar coisa de velho mesmo, coisa de Mirabete, essas coisas lá da década de 80 mesmo, coisa de velho, muito velho. Busca pela verdade real. O problema é que não é tão de velho, tem uns caras que repetem ainda hoje. Se você for do livro do Capês, do Nutt, você vai ler lá, o princípio da busca pela verdade real. O juiz, ele deve ir, no processo penal, ele deve ir atrás da verdade real. Ele deve ir atrás da prova. O problema, moçada, lembra que eu coloquei lá? Processo, procedimento e contraditório? Aquele triangulinho simboliza o quê? Que o juiz, ele fica numa posição equidistante, passiva, da acusação da defesa. O juiz, ele não vai para um lado. Muito menos por lado da acusação. Imagina, a acusação provou meia boca. O que o juiz faz? Não, a busca pela verdade real legitima que o juiz vá atrás da prova. O que é isso? Isso é um juiz inquisidor. É o processo inquisitivo da época medieval, da Idade Média, que o juiz, ele ia atrás da prova. O problema é que quem vai atrás da prova, vai atrás de qual tipo de prova? Da que ele quer. Da que ele visualizou. Ele olhou e falou, puta, parece ser culpado. Você vai procurar o quê? Esse é o problema. Esse é o problema. Esse é o problema. E o problema é que no pós-positivismo que a gente vive, nessa merda que se criou uma utopia de que o judiciário ia resolver a nossa vida, que o judiciário ia resolver tudo, o juiz, ele não julga mais de acordo com a lei. Ele está pouco se fudendo para a lei. Ele fala, mas tem um princípio. Barroso é o mestre dessa merda. Barroso é o mestre. E o pior é que a esquerda aplaude muitas vezes. Por exemplo, quando ele decide a favor do aborto. Puta, do caralho, também acho que tem que repensar a questão, mas legislativamente. Não dá para um cara chegar e falar assim, veja bem, essa porra aí tá errada, você gosta de não poder aborto. Pode sim e pode até o 3º mês. Ponto. Decidi. Velho, com base em que você fez isso? Sério, com base em que você fez isso? Aí ele usa lá, não, porque a dignidade da mulher, liberdade, igualdade e tal. Foda-se, isso é a tua opinião, velho. O julgador não tem que julgar de acordo com a opinião dele. Foda-se a opinião do cara, você entende? Foda-se, vai, discute com seus amigos, faz textão de Facebook, posta no Twitter, faz no grupo de WhatsApp, cria grupo de WhatsApp para falar, faz o que você quiser, faz palestra, vai, tira a faixa lá, vai na Paulista e tal, mas não traz no processo. No processo você não busca a sua subjetividade. A moral da Constituição não é a tua moral, é a moral constitucional, é a busca pelo comum. E você só busca o comum no próprio texto. Não adianta você falar porque é a minha visão, porque senão você acaba legitimando tudo. Quem é a favor da pena de morte vai falar a dignidade da pessoa humana da vítima. Veja, não pode permanecer. Você pode defender tudo com base em dignidade da pessoa humana, com base em justiça, com base em liberdade. Tudo é defensável. E aí você acaba virando uma ditadura do judiciário. A gente aplaude quando o cara deixa a favor do aborto, mas logo depois ele, acaba com a presunção de inocência. Está na lei, está no código, está na Constituição. Ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado específico laboratório. Está no Código Penal, tem prisão de 2 tipos, flagrante e por ordem. Por ordem pode ser temporária, preventiva ou trânsito em julgado, sentença condenatória. Está na lei, velho. E aí o juiz cria uma nova.
Não, porque nos Estados Unidos, porque na Alemanha, porque a sociedade clama por eficiência, foda-se o que a sociedade clama. O judiciário é um poder contramajoritário. O STF tem que ser contramajoritário. Não pode embarcar nessa. E aí você fala, legitima, busca pela verdade real, voltando aqui. O juiz vai atrás da prova. Que prova? Que interessa para ele. Pensa no caso emblemático. Sérgio Moro indo atrás de prova. De qual prova que ele vai? Se ele está em dúvida, de qual prova que ele vai? Pensa. Qual prova que ele vai? Depende de quem ele está julgando. Gilmar Mendes também. Gilmar Mendes é outro exemplo muito bom. Porque às vezes ele vai atrás de uma prova boa. Mas de quando? Depende de quê? Basicamente. Depende da cara do freguês. Que prova? É só você pensar, velho. De que prova que o Moro vai ser? Você imagina o Sérgio Moro indo atrás de uma prova que beneficia o Lula? É imaginável isso pra você, bicho? Não é, velho. Mas o Sérgio Moro não é ele isolado. Ele é o arquétipo do judiciário como um todo. Então não pensa que ele é minoria. Porque a porra é tudo assim, velho. Esses caras são tudo assim, você percebe? Até porque na falta de prova, né, professor? Podia usar o princípio em dúvida pro réu. Não é? Mas é exatamente isso. Se não tem prova na acusação, o que você faz? Vai buscar a verdade real? Claro que não, velho. Não tem prova. Se fudeu a acusação. Mas isso aí é impunidade. Foda-se. Trabalha melhor no próximo caso. Porque é melhor você ter 1 milhão de que deve ser condenado solto do que ter um preso que é inocente. É claro que é melhor. Não tem dúvida nenhuma. A menos que você faça um critério de eficiência, que a vida humana não vale, a vida humana vale tanto quanto ela pesa e tal. E aí, beleza. Mas, né? Não é o nosso caso. Mas eu vou falar mais sobre a busca da verdade quando eu falar da sentença. E por fim, nula. Prolatio sine defensio. Ou seja, ao fim e ao cabo, não tem pena sem defesa. Um sistema democrático, um sistema garantista, não tem pena sem crime, não tem crime sem lei, não tem lei sem necessidade, não tem necessidade sem lesão, não tem lesão sem ação, não tem ação sem culpa, não tem culpa sem processo, não tem processo sem acusação, não tem acusação sem prova e não tem prova sem defesa. Ao fim e ao cabo, não tem pena sem crime, sem lei, sem necessidade, sem lesão, sem ação, sem culpa, sem processo, sem acusação, sem prova e sem defesa. Chegamos na importância da defesa do processo penal. A importância da defesa, veja, prof. Ferraioli, não é salvar os bandidos, não é tirar todo mundo, é sim legitimar a pena justa. Só vai existir pena justa se tiver, no fim das contas, defesa. Isso pode ser muito óbvio, mas é a negação de tudo que a gente tem visto na prática nessa última década do processo penal brasileiro. A gente chega no auge aí da própria criminalização da defesa, a criminalização da advocacia. Você quer inviabilizar a defesa de todos os jeitos, de todas as formas possíveis e imagináveis para criminalizar, para inviabilizar a defesa. Então, o nosso papel é ser aí sempre contramajoritário, é ser contra essa corrente punitivista que quer punir a todo custo. Ferraioli não é um abolicionista, ele é um punitivista, só que ele é um punitivista racional, ele quer dar racionalidade à punição. Por quê? Porque, em última instância, a punição não pode depender do humor do juiz, das convicções do juiz, dos preconceitos do juiz, das frustrações do juiz, dos traumas do juiz. Tem que depender de um sistema racional. É isso que Ferraioli constrói. Uma coisa importante que pouca gente fala é que Ferraioli, ele é a favor da pena, ele legitima a pena, mas ele não é a favor da prisão. Esse é o ponto que eu acho importante. Eu acho que aí o abolicionismo se perde um pouco em querer falar tem que acabar com a punição de todo jeito. Eu não sou abolicionista do tipo tem que acabar com a punição de todo jeito, mas eu sou abolicionista em relação à pena de prisão. Eu sou muito da ideia do Ferraioli, porque no final ele fala assim, putz, a primeira medida que tem que ter é acabar com essa prisão longa. A prisão tem que ser reduzida para o máximo de 10 anos. Isso é para fazer agora, faz agora, vai, acaba, baixa a prisão. E, no longo prazo, acabar com a prisão.
Então o Ferraioli, embora ele não seja um abolicionista que quer acabar com a punição, ele quer manter a pena, percebe? Ele quer manter a pena, tem que ter algum tipo de pena. Tem que ter pena. O cara fez merda, tem que ter pena. Senão a sociedade vai matar ele. Esse é o ponto do Ferraioli. Você prende o cara para proteger ele da vingança social como um todo, percebe? É racional. Mas não necessariamente prisão. E eu acho que é muito isso. Eu acho que ele vai no ponto. Por quê, moçada? Hoje em dia a gente olha 100 e tantos anos para trás, a gente fala, pô, como é que pode? 150 anos atrás, tinha escravidão. 1850, era escravidão, velho. Escravidão. A cor da pele condicionava o destino de alguém imutável para ser escravo. Escravo. Não é muito velho. É agora na história. É agora. 150 anos é agora. Eu acho que daqui 50 anos, daqui 100 anos, daqui 150 anos que seja, a gente vai olhar para a sociedade de hoje e vai falar, caralho, vocês prendiam os caras numa jaula, tipo um bicho, com a ilusão de achar que isso ia melhorar os caras. E prendia por um tempo só, ele saía depois, e você acreditava que isso, de alguma forma, como um passo de mágica, ia melhorar a criminalidade. Porque para pra pensar, velho. Para pra pensar, minimamente, não tem como você defender a racionalidade disso. Ah, o cara roubou. Roubou, tem que prender. Prende, tem que maltratar, beleza. Quanto tempo vai ficar preso? 5 anos? O cara foi primário, começou agora na escola do crime, acabou de fazer 18 tal, antigamente ele ficava 18 anos tal. Tipo uma faculdade que ele vai cursar, faculdade de Direito tem 5 anos, vai ficar 5 anos preso. Enquanto o filho do cara que teve condição, que deu o capital, que o Gessé Souza, o sociólogo, que eu acho brilhante também, leu um Gessé muito foda, é o capital cultural. Porque o filho do pobre, ele não tem o exemplo do pai, o exemplo da família, dos tios, dos amigos. Ah, porque, velho, eu sou um cara de classe média, cresci. A minha namorada, ela é um pouco mais baixa, da escola pública, enfim. A minha realidade foi muito diferente da dela. É engraçado, porque eu fui entendendo isso aos poucos também, porque a gente vai abrindo os olhos aos poucos. A minha realidade era qual? Porra, você terminou a faculdade, você terminou o colégio, qual que é a dúvida? Não tem dúvida, você faz vestibular para passar na USP, para passar na PUC, para fazer medicina, para fazer direito, para fazer engenharia. E pra mim isso era normal, velho. 18 anos, eu, molecão de tudo, eu sempre tive amigos fora, sempre joguei bola. Putz, como eu tive que jogar bola, então eu jogava bola em todo lugar, né? Então eu tinha amigos. Mas o meu círculo qual que era? Terminou o colégio, vai fazer vestibular, para estudar na faculdade pública ou na faculdade particular das fera, que é cara, e é isso, não tem dúvida. Nenhum dos meus amigos foi fazer outra coisa senão isso. Aí eu meio que comparo a realidade da minha namorada, que veio à escola pública, e falei, ninguém tinha pretensão de fazer faculdade, velho. Era um ou outro que se falava, quero fazer faculdade. Nossa, faculdade? Como faz para entrar na faculdade? Louco pra... Ela falou, e ela foi fazer, e ela é muito inteligente, ela foi fazer a particular porque ela nem sabia direito como que era pública, os vestibular na época e tal. Agora democratizou. E é isso que eu quero que vocês percebam, queria que todo mundo percebesse, tento falar com meus alunos, mas às vezes tenho dificuldade, mas aqui eu vejo que é um ambiente muito legal para isso. É contra isso que foi o golpe, moçada. Tem um filme muito foda que chama Que Horas Ela Volta. Não sei se vocês já viram, mas o filme que mostra isso, assim, de um jeito, com a Regina Casé lá como empregada e tal. A classe média, ela não se voltou contra o PT e tal. Por que ela se voltou contra? Qual foi a grande afronta do PT para a classe média? Foi roubar o espaço dela na faculdade, foi roubar o espaço dela no shopping, foi roubar o espaço dela no aeroporto, foi roubar o espaço dela no restaurante. O pobre, quando o pobre começa a ter vez e começa a ter voz, a classe média fica putaça, velho. Por quê? Porque, puta, o filho da faxineira não pode estudar na faculdade com o meu filho. Mas a faculdade é de graça, vestibular. Foda-se, não pode. Por quê? Porque é o que acontece no filme. Porque a filha da faxineira, se ela tem um mínimo, se ela pode ser que ela passe na faculdade do seu filho, não. Porque é isso, a classe média se sente ameaçada, ela se sentiu ameaçada por perder o status do privilégio. Classe média, o privilégio mesmo, os caras que são milionários, os caras estão um pouco se fudendo, sabe? Porque os caras que cagam dinheiro mesmo, assim, e puta, você vai crescendo na advocacia, você vai convivendo com mais pessoas desse jeito. É engraçado, porque tipo assim, eu ainda tenho a mentalidade de lá atrás, né? Hoje em dia eu tenho condição de fazer o que eu quero, a hora que eu quero, legal, ótimo pra mim, muito bom. Mas eu ainda negocio o preço, eu ainda olho, puta, tá caro, assim. Você acaba
relacionamento com os caras que foda-se o preço, velho. Os caras, tipo, open bar, vida open bar. Sabe, vida open bar? Não importa, quanto que é? Não, nem pergunta. Faz, pede, foda-se, faz, toca. E esses caras não estão nem aí, velho. Os caras, ó, que legal, pobre aí, beleza, pobre aí. Eles sabem que eles estão muito longe. Mas a classe média está perto. O que difere a classe média? Eu queria que você fale, é o capital cultural. É o exemplo. É o lance que eu tive. Eu não tinha outra opção. Você acha que passar pela minha cabeça não fazer faculdade, velho? Porra, velho. Não tinha como eu não fazer faculdade, entendeu? Eu era colégio bom, classe média, melhor aluno. O que eu vou fazer na vida? Faculdade, as melhores. E depois? Mestrado, doutorado, estudar, eu tinha o futuro pronto. A menos que eu pisasse muito feio na bola. Não que eu não tinha dado fazer uma para, mas só se eu pisasse muito que eu ia sair desse prumo. E o filho do pobre, o cara que estava da escola pública, para ele, se ele chegasse na faculdade, era do caralho. Eu falo com a minha namorada, ela fala, puta, meus amigos da escola pública, 2 iam na faculdade. Pô, é porque não tinha essa cultura. Os caras não tinham exemplo, a gente vai fazer, acabou o colegial, o próximo passo óbvio é fazer vestibular. Não. Vamos se virar, vamos ver o que dá. Vamos ver o que dá. A mulherada casa, outro começa a trabalhar, num empreguinho mais ou menos, vai que ganha pra comer, pra pagar, sabe? É sobreviver, velho. Não é fazer é sobreviver. Não é viver bem e ser rico. É sobreviver. Sobreviver. Então, só que nos anos de PT aí, 12, 13 anos, Lula, Dilma, tem várias críticas, hein, velho? Nossa, se for falar com a Dilma, eu achei o governo do último mandato dela péssimo. Tem várias críticas, vários. Os caras que eles nomearam pro STF, então eu não vou nem falar sobre isso para não perder o meu bom agora. Mas o que os caras fizeram? Eles colocaram o pobre no radar. O pobre, puta, FIES, dá pra fazer faculdade. Não é a melhor, mas dá pra fazer. E não é a melhor, mas dá pra fazer. E se dá pra fazer, dá pra brigar com os caras. Enem, puta, botar Enem pra federal, dá pra buscar em outros estados fazer faculdade. ProUni, fazer as coisas, estudar, melhorar. O pobre melhorou, velho. E a classe média é burra porque ela melhorou também. Só que é tão egoísta, bicho, mas é tão egoísta que ela não quer melhorar. Ela quer ver o outro fudido. Ela quer ver o cara não pode. Ai, que merda, o pobre tem carro, puta trânsito, que bosta, os pobres tem que andar de busão mesmo, porque fica aqui atrapalhando o trânsito. Ai, corredor de ônibus, que merda, foda-se o pobre. E faculdade, ai, tema de cota, que absurdo. Cota pra pobre, cota pra negro, daqui a pouco vai ter cota pra tudo, e eu tô perdendo o meu, e meu filho não vai estudar. Aeroporto tá parecendo rodoviária, que absurdo, pobre andando de avião, pobre não tem que andar de avião, sabe? É isso que movimenta o paneleiro. E é isso, quando a gente percebe que é isso que movimenta o golpe, a gente tem que ficar puto. No mínimo. Porque agora vem uma agenda neoliberal, você pega tudo que o Temer fez, tudo que o governo Temer fez, é só merda. Ele não fez uma coisa que presta. Desde o começo. A primeira medida, ele congelou os gastos em saúde e educação. Isso a longo prazo vai fuder pra caralho. Tudo que melhorou atrás vai fuder agora. Pra quê? Pra pagar juros de dívida pra especulador, velho. Tinha que ser uma matéria de escola, se mostrar num gráfico quanto que a gente paga para especulação, quando a gente paga de juros de dívida, que é uma merda que não diminui a dívida, só está pagando juros para quê, velho? Pra porra nenhuma. Quanto que o governo do PT também foi ruim? Quanto que eles deram de isenção para banco? Isenção tributária, dinheiro que tinha que entrar, eles deram, ou seja, é mais que 100 lava-jatos, percebe? O cara ficou lavajando, economizou 1 bilhão. 1 bilhão para mim, para vocês, porra, é 1 bilhão. Qualquer 100 real para nós é bom, né? Mas, porra, para o nível de Brasil, 1 bilhão é uma bosta, velho. Os caras renunciam 30 bilhões de isenção fiscal para banco. Você sabia que, outra coisa que eu falo também, você sabia que existe o crime de usura ainda no Código Penal, na lei penal brasileira, né? Não no código, está numa lei esparsa. Lei bem velha. Se eu chego a emprestar dinheiro para meu amigo e cobrar 4%, é crime. Eu só posso cobrar até 12% ao ano. Quanto que, se você atrasar um dia o cartão de crédito, um dia, atrasa 2 meses o cartão, atrasa 1 ano, é quase 500% de juro. E o banco faz, ele pode. Aí você, que quer salvar o teu amigo, fala, ó, velho, você tá numa merda, né? Puta, em vez de pagar 500% o banco, paga 15% por ano de juro. Ah, tá expondo o seu amigo, não, eu tô te salvando ele lá, pô, tirando aqui pra salvar ele. Criminoso! Usura! Você fala que isso é sistema penal? Sério que você defende isso? Outro exemplo.
Sonegação fiscal. Você sabia que o sonegador, isso não é matéria de faculdade, né? Mais especial assim. Você sabia que sonegar imposto, você pode sonegar o imposto, beleza. Se você pagar tudo, acabou. Você sonegou, ninguém pegou. Da hora. Prescreveu, da hora. Você sonegou, pegou, investiu dinheiro, ganhou mais dinheiro. Ninguém pegou, da hora. Você estava se provisionando ali e tal. Sonegou, alguém pegou, puta, vai lá e parcela. Parcelou, suspendeu. 100 anos, quitou, acabou, não tem mais crime. Você acha assim? Eu não sou punitivista, eu não acho que tem que punir, não acho que tem que prender esses caras mesmo. Tem que tomar mais dinheiro deles, isso tem que fazer, tem que mexer no bolso. Mas agora, você furtou a bicicleta. Aí você fala, não, puta, foi mal, fiz merda, ou era meu filho aqui, vou devolver 2 bicicletas. Não pode, no máximo vou diminuir a tua pena. Mas é furto. É furto sobre a condicionada, não tem causa de extinção, como tem no tributário, não tem causa de extinção de pena, tem que pagar. Isso é justo? Isso é racional para vocês? Nem pouco. Então, se você começa a viver o sistema penal, a entender o sistema penal, você vai ver que isso é uma estrutura de poder, simplesmente. E nós temos que lutar contra isso, velho. Nós temos que lutar contra isso. Seja pelas vias institucionais, denunciando isso, fortalecendo a defesa, mostrando. Os caras, tem gente que fala pra mim, mas você defende qualquer um? Defendo qualquer um. Por quê? Porque eu sou a favor da liberdade. Sempre. Claro que tem questões que eu não defendo por cara que vive de crime, para não misturar as coisas, tipo, crime organizado, tráfico organizado, tal. Não me sinto bem, mas é uma coisa pessoal, não ideológica, ética, não, é uma questão de vida mesmo, sabe? Assim, não gosto de, sabe assim, tenho medo, tenho pra vida, eu ganho os caras, eu pego os capazes, mas é uma questão pessoal, nada ideológico. Defendo todo mundo. Por quê? Porque não acredito na prisão. Porque a pena como ela é hoje, eu não acredito. Então todo mundo que eu puder tirar da cadeia, eu tiro. Foda-se, tiro mesmo. Sem nenhum remorso. Porque a cadeia, pra mim, é um instrumento irracional de punição. Tem que ter punição? Acho que tem. Pode monitorar o cara, pode obrigar o cara a trabalhar e com esse dinheiro pagar a vítima, prestar serviço à comunidade. Porra, acho que sim. Monitoramento eletrônico com frequência a curso, monitoramento eletrônico com obrigação de trabalhar e esse dinheiro revertir de alguma forma para a vítima. Trabalho comunitário, um monte de coisa. Comparecimento no juiz para justificar o que está fazendo. Tranquilo. Agora, prisão, velho, temos que acabar com isso. Feita essa pequena introdução, vamos à sentença. Vocês perdoam a digressão, né? Não, foi. Vai tirar a cabeça do sossego, né, professor? Mas é isso que eu não poderia fazer num cursinho normal, tá vendo? No cursinho normal eu tenho que começar, tipo, a sentença. Aqui a gente pode ir além, porque mais importante do que você ter a técnica, só que é importante, é você abrir a mente e pensar além, né? Relato pessoal aqui, a turma da Isa foi uma turma muito legal que eu tive na minha vida. Foi uma das primeiras turmas que eu peguei em 2012, 13? Não, 14. Minha primeira turma foi em 2012, 12, 13, 14, enfim. Era um ambiente muito legal, era uma sala gigante, tinha muita gente, gente que não estava nem aí, mas alguns que estavam muito aí, e eu vejo que, você vai ver que isso produzindo frutos é do caralho. Eu tenho muito orgulho da Isa, tenho muito orgulho de você, tenho muito orgulho dos meus alunos que vão e compreendem e chegam e quer estudar e quer entender e quer ir além, que é isso que falta. Pode faltar a luta na rua, porque a gente fica anestesiado, mas não pode faltar, é ruim que falte, tinha que ter mais, mas não pode faltar, pelo menos, interesse em estudar isso, denunciar isso, se não quebrando tudo lá, trazendo racionalidade para o direito, trazendo uma força democrática para o direito. Só para concluir também, eu falei quebrar tudo, outra coisa que eu fico puto é os negros que ficam preocupados com a porra da vidraça do banco, velho. Foda-se, tem que quebrar tudo mesmo, que se foda, velho. Cara, você tá preocupado com a vidraça do banco. Os caras estão prendendo gente que nem animal. Estão descendo casa, estão matando gente na periferia que nem... A gente só choca quando vem pra Pinheiros.
Quando o cara executa o carro só em Pinheiros, todo mundo, nossa, aqui não era pra fazer isso, faz isso pra lá, não deixa rastro disso aqui, não quero ver isso, faz e faz longe de mim. O cara não tá preocupado com o que faz perto, não, faz perto, deixa pra lá. E você tá preocupado com a vidraça do banco, nego. Sabe, é uma coisa que até dá constrangimento de você ficar preocupado com isso. O banco, isso aí é dinheiro que sai no ralo. Pelo amor de Deus, não jamais fiquem preocupados com a vidraça do banco. Esqueçam isso. Fiquem preocupados com o ser humano que está lá, todo dia aí, fora da Barra Funda, sendo preso porque estava com um cantinho de droga. 40% dos presos provisórios e mais de 90% são o quê? Tráfico, crime patrimonial. A gente tem mais de 1000 tipos penais no Código. Mais de 1000. Não no Código Penal, mas na legislação como um todo. Código Penal 300 e tanto. Mas se somar todas, tem mais de 1000. E qual que é o perfil de quem está preso? Duas coisas. Crime de patrimônio e tráfico. Por quê? Porque é crime de pobre. É crime de pobre. Eu nunca vou ser traficante. Porque eu não guiei para isso. Os meus exemplos que estavam em torno de mim ali, o meu capital cultural, me guiaram para quê? Fazer faculdade, fazer vestibular, para ter sucesso profissional. Agora você quer julgar com essa mesma régua um moleque que não tinha porra nenhuma, não tinha pai, não tinha mãe, estava largado, começou indo para FEBEM. O cara ia fazer o quê? O que o cara ia fazer, velho? Eu dirigi Uber. Eu vou fazer o quê? Sem demérito nenhum, porque tem muito advogado dirigindo Uber hoje em dia, sem demérito nenhum. Agora, o cara chega e vai fazer o quê? Né? Ele vai ver um exemplo, posso ganhar um dinheirinho, uns trocados se eu vender. Posso ganhar uns trocados se eu avisar o traficante, olha, os caras estão chegando. Posso ganhar uns trocados se eu vender um pouquinho. O cara vai. Os traficantes que estão presos não ganham dinheiro, velho. Os traficantes que estão presos não ganham dinheiro. O cara trabalhar num trabalho como outro qualquer, velho. Sabe assim, na cabeça do cara? Você não pode julgar o cara com a mesma regra que você me julga. Não pode. O cara que comete crime patrimonial é o quê? É rico? Já viu o rico assaltando a mão armada? Isso não é crime de rico, né? Isso não é crime de rico. E o rico tem acesso a outros meios de pegar dinheiro. Né? O rico, é claro que o rico pega dinheiro também. Opa, você quer mais assalto que o banco? Sério, você quer mais assalto que banco? Banco é o pior assalto, porque o banco acaba com a tua vida. Você caiu no cheque especial, é pior que ser assaltado, juro por Deus. Juro por Deus. Você cai no cheque especial, puta, você não sai mais. O assalto acabou ali, passou o trauma. O cheque especial não sai mais. Percebe? O rico pega dinheiro do mesmo jeito. Só que ele não vai à mão armada. Se ele não vai à mão armada, ele não é um perigo. E acabou, você prende o pobre. Você prende o pobre. Você olha em Infopem, baixa lá, Infopem 2017. Você olha a estatística da renda das pessoas, da cor das pessoas, do perfil. Qual que é o perfil? Homem, preto, jovem, pobre. Homem, negro, jovem, pobre. É isso. É isso. Por que será? Será que esse pessoal comete mais crime que os outros? Crimes todos nós cometemos. Quem nunca dirigiu bêbado aqui? Você não tem carta. Você não tem carta. Quem nunca baixou música na internet? Quem nunca xingou o juiz do jogo? Quem nunca comprou um CD pirata na banquinha? Quem nunca baixou filme? Quem nunca assistiu TV no Gato Net? Agora você vai lá, bicho, soma tudo esse concurso material que você fez ao longo da vida. Quantos anos dá? 30 anos. Quantos anos dá? Não é? Perfeito, né, professor? Não é? E aí? E se tiver alguém do teu lado toda hora, ele vai pegar. Só que não tem. Mas de alguns tem. De alguns tem. Aí quando você pisa fora, o cara tá lá pra te pegar. Eu não tenho. Difícil ser preso, hein? Difícil. Eu advogado, criminalista, do jeito que eu sou, branco, privilegiado, difícil ser preso. Acho que nunca vai acontecer. Tomara. Mas, e o moleque que cresceu lá numa outra realidade que eu? Você vai julgar nós dois com a mesma régua? Você vai chamar de criminoso? E esse é o problema. O problema é que a nossa classe popular interioriza esse discurso punitivista e julga também. E faz, e o punitivismo ganha aí. Território fértil na nossa crise. Em vez de canalizar contra a prática neoliberal, em vez de canalizar contra um governo golpista, em vez de canalizar onde deve, não. Você quer um exemplo pior que a polícia militar? A polícia militar é o braço armado do Estado. Sem polícia militar não teria nada disso.
E eles, o policial militar que está lá na ponta, que também é explorado, que também é oprimido, ele trabalha para a opressão. E na muitas das vezes mora no mesmo lugar que o carinha. Mora no mesmo lugar. É o mesmo perfil, só que ele, por estar numa condição diferente, tem um controle ideológico pesado e ele trabalha para o opressor. Quando a gente ficar trabalhando para o opressor, nós estamos na merda. Beleza? Então vamos à sentença. Ser composta por quantas partes? 3 partes, basicamente. Primeiro, o juiz faz um relatório. O que tem no relatório do juiz? Um resumo dos fatos, a descrição da conduta, isso aí, o que aconteceu no processo, não aconteceu no fato. Então, chega lá, o Ministério Público ofereceu denúncia com base nisso. A defesa, resposta à acusação, o réu foi citado, a defesa, resposta à acusação, teve audiência, na audiência ouvimos essa testemunha, ouvimos uma outra testemunha, fizeram uma perícia, em memoriais, a acusação falou isso, memoriais, a defesa falou aquilo, chegamos no processo. Ou seja, se a gente pegar aquilo que a gente falou no começo da aula, processo enquanto uma série, uma sequência de atos processuais logicamente concatenados e dirigidos a uma finalidade, ou seja, um procedimento, o relatório é o resumo desse procedimento. O que aconteceu aqui? Qual que é o primeiro ato do processo? Denúncia ou queixa. Começou lá com uma acusação disso. Depois, o réu foi citado. Depois, entrou resposta à acusação. Depois, teve uma audiência. A audiência houve um testemunha, pediu perícia. Depois, prendeu memoriais. Isso é o relatório. Vai contar o que foi feito do processo. Segunda parte, o juiz ele vai aí para fundamentação. Na fundamentação ele apresenta os motivos de fato e de direito que vão levar à decisão final dele. E aqui é um ponto complicadíssimo do processo penal. É um ponto aí complicadíssimo do processo penal. Eu tenho uma posição muito particular sobre esse ponto, que é uma posição basicamente minha. Ainda não publiquei, vou publicar, meu doutorado tem esse trecho, mas eu não concordo nem com aqueles caras mais antigos que defendem a busca pela verdade real, mas também não concordo com a posição do Auri, que é uma posição de abandono da verdade. Tipo, a verdade não importa no processo, importa só os argumentos aqui, a verdade não é um referencial para o processo penal. Vou tentar explicar para vocês da melhor forma possível isso. Minha posição se aproxima mais da do Ferraioli, que o juiz vai buscar tanto quanto possível a verdade pelos instrumentos que ele tem. Porque se a gente chega no extremo do Auri, com certeza o Auri não pensou isso quando ele publicou lá na década de 90, 2000, quando ele publicou as primeiras ideias sobre o abandono da verdade, ele não pensou nessa merda que o processo penal ia virar hoje. Porque hoje acabou a verdade. Não importa. Em processos penais que a gente trabalha de grandes operações, o que importa? Obter uma delação. Que não precisa ter nada a ver com verdade. Como que é a realidade de um advogado antigamente, quando eu comecei a advogar? Nem tão antigamente assim, que eu sou novinho, né? 10 anos atrás. Como que era? O cliente recebeu uma intimação da polícia. Te consultou. Você vai lá, chega na delegacia, quero ver o inquérito policial de onde partiu essa intimação. Por quê? Porque você só vai levar o teu cliente lá depois do que você sabe o que tem lá. É o mínimo de defesa, certo? Vou me defender de algo que eu sei o que está colando. Então, nunca vá à delegacia sem advogado e nunca vá sem saber antes o que tem lá contra você. Esse é o princípio básico. Vi que tem isso. Beleza. Cliente, essa é a situação. O que aconteceu? Ah, não é bem assim, doutor. Tem esse ponto. Beleza, nós vamos lá. Vamos organizar esses fatos da forma como você está me contando para explicar, esclarecer e ir na delegacia. Levar o teu cliente lá, prestar o esclarecimento. Beleza. O delegado investigava, continuava investigando, relatava, mandava para o Ministério Público, denunciava. Você respondia com as testemunhas. Tinha um processo.
Audiência. Você ia lá, defendia, testemunha, beleza. Condenação ou absolvição. Absolvição, legal. Condenação, recorremos. Recorremos, tribunal, justiça, TRF. Absolvição, ótimo. Condenação, recorremos. STJ, STF, STJ, julgou, STF, beleza. Ah, professor, mas o processo penal é muito moroso. Briga lá com quem fez a Constituição. Na verdade não briga, atualiza. Por que o STF tem que ser só 11 ministros? Põe mais ministro lá, porra! Por que o STJ tem que ter 33? Põe 200, foda-se! Ué, a Constituição fala que tem um STJ e tem um STF. Beleza, mudou-se os tempos. A nossa sociedade está judicializada, tem muita coisa, beleza. Se bem que você fala são 11, mas assim, já foi no STF? Assistente. Bicho, você olha daqui, você olha o gabinete do cara, ele na porta ali, velho. Tá ligado? É uma indústria ali, cada ministro tem uma indústria. Mas beleza, são 11 caras, a sessão de julgamento são 11 caras. Faz mais, velho. STJ, bota mais, bota 300. Uai, tem o Brasil inteiro pra julgar. Tamo nem aí, velho, bota lá. Se você diluir quanto que é o salário desses caras, no fim das contas, não faz diferença no fim das contas. Claro que é muito, mas você bota no fim das contas, o Brasil, o tamanho do país, não faz diferença. Não faz diferença. Legal. Então você está preocupado com muda a estrutura, põe mais juiz para julgar. A culpa não é da defesa, a defesa está defendendo. A defesa tem obrigação de recorrer. Não é nem direito, ele tem obrigação. A partir que o cara te constitui como advogado, você tem que fazer de tudo para defender o cara. Então esse negócio de culpar a defesa é babaquice, não caiam nessa. A culpa é do advogado que recorre muito. Porra, como assim, velho? Como assim? Você vai falar, velho. Puta, como assim, velho? Se você for culpar alguém, culpa a Constituinte que fez um monte de recurso, mas não culpa nenhum. Agora tá fazendo o trabalho dele, tá manejando o material que ele tem. Ele tem obrigação de recorrer quando ele tem direito. Percebe? Então, esse era o processo penal antigamente. Como que é hoje? Grandes operações, onde tem espetáculo. O cara já te pega o teu cliente 6 horas da manhã. Em vez de intimar ele para saber o que está acontecendo, não. Manda a viatura, já busca o cara às 6 horas da manhã em casa. E leva. Mas não busca só ele. Busca todo mundo que está sendo investigado junto. Às vezes até testemunha. Puxa. E aí? O que eu estou fazendo às 6 horas da manhã? Estou no melhor do meu sono. Óbvio. Estou no melhor do meu sono. E aí, o cara que vai falar com você não consegue. E o tio nem avisa para onde está levando o cara. Polícia Federal, por exemplo. Geralmente é lá na Hugo Dantas, lá na Lapa. Né? O Lula, por exemplo, levar para Congonhas. Porque a ideia inicial era levar para o... Óbvio, no aeroporto a ideia inicial era levar para o... Mas não deu, já fica na delegacia de Congonhas mesmo. Né? Porque não faz o menor sentido ouvir o cara na delegacia de Congonhas. Né? Não faz... Mas aí chega na Polícia Federal, vários andares. Onde está o cara? Não deixaram nada. Procura aí, porra, procura, tal. Teve um caso mais famoso que eu peguei esse ano, que deu mídia e tal. A Mônica Berger não estava sabendo antes que eu, velho. O jornalista não sabia antes que eu troquei o WhatsApp com ela estava sabendo já. Eu pedi informação para ela, não era ela que pedia para mim. No momento eu comecei a pedir informação para ela. Falei, cadê? O jornalista bem informado tem mais informação que o advogado hoje em dia. Porra, loucura. Aí você acha o cliente, chega lá e fala, pô, que é essa? O que está acontecendo aqui? Aí o delegado, condição coercitiva. Com base em quê? Cadê o processo? Eu não tenho, só veio a carta precatória. Cadê o inquérito? Não tem, só veio a precatória. E aí, você está vendo com base em quê? Não, estou perguntando com base na precatória. Deixa eu ver. Pô, já começou a falar? Não falou que tinha direito de advogado? Falou, mas ele falou que não tinha problema, que podia ir começando sem mim e tal. Porra, meu. Aí você chega perto, o estrago está feito. O estrago está feito. Então o objetivo da condição coercitiva qual que é? É inviabilizar a defesa. Esse é o objetivo. E aí pega, separa todo mundo e começa a fazer dilema do prisioneiro. Jogo. Não, tem que fazer delação, porque senão o cara lá vai fazer. É melhor você contar. É melhor você colaborar. Quem não deve, não teme. Fala a verdade. Fala a verdade. Você não sabe o que eu tenho aqui. Fala a verdade. Tá mentindo. E aí você começa. Começa. Com o intuito de obter uma delação. É bom a gente obter uma delação, tá com a prisão preventiva no delatado.
Marca a prisão preventiva. E aí denúncia, já não importa mais. E aí já não importa mais a fase instrutória. Não importa mais testemunha, nada. Importa que o cara fez delação lá atrás, já te incriminou aqui, e o processo é um mero carimbo da condenação. Isso é o fim do processo, não sabe? Acabou o processo. Isso é o fim do processo. E aí você vai falar que... E aí não precisa mais falar da verdade real, percebe? Antigamente o autoritarismo que eles legitimavam antes, indo atrás da verdade real, não precisa mais. Por isso que eu falo, ano de 2016, qual foi a palavra eleita pelo dicionário lá do Oxford, a palavra do ano? Pós-verdade. O processo penal hoje em dia não é mais o processo penal da verdade real, é o processo penal da pós-verdade. Isso é meu, hein? Isso é meu, hein? Deixa gravado aí já. Deixa gravado isso aí já. Deixa gravado já. Isso é meu. Então, eu estou antecipando quando o doutorado vou publicar ainda. Então, o processo penal que antes era a busca pela verdade real, o processo penal da pós-verdade. A pós-verdade é o quê? Aquela situação que não importa mais os fatos, e sim as nossas crenças. A representação que a gente faz. Pensa, velho. Cai no processo de mídia. Você acha que o juiz vai absorver o cara quando a mídia está pesando em cima contra? Pensa, não precisa nem ser operação, Lava Jato e tal. Pensa o caso Isabela Nardoni. Quanta coisa errada aconteceu nesse caso? Quanta coisa errada aconteceu no caso da Isabela Nardoni? Acho pouco provável que os pais tenham jogado ela viva de lá de cima, tá? Pelo que eu vi do caso, pelo que eu conversei com quem acompanha o caso. Acho a hipótese mais provável é que deu algum rolo lá, a madrasta bateu na menina, achou que tinha morrido e não tinha, e quis simular uma situação, sabe assim? Porque tem que ser muito monstrão pra pegar e jogar alguém vivo pela janela. Mas é aquela história, né? Você vai consertar a cagada, você só aumenta. Você vai restaurar o quadro lá, né? A emenda vai sempre saindo pior que o soneto e vai sempre saindo uma merda atrás da outra. Então, imaginemos que tenha sido isso. Puta, deu um pau na menina lá, puta, que absurdo. Mas é um absurdo muito menor do que jogar com vida, né? Você quis bater pra corrigir, acabou passando do ponto. Absurdo, homicídio e tal, tem que ser por ele. Mas não um monstro que criaram do tipo, pai e a madrasta cortaram, jogaram uma menina viva pela janela, ela caiu, tipo, sabe? Né? Agora, existia alguma chance de absolvição num júri desse? Zero. Eu fiz um júri, que eu nunca vou esquecer na minha vida, de um sujeito. Crime aconteceu 20 anos atrás, hein? Acho que eu ainda estava jogando bola sem nem saber ler e escrever direito. Só que demorou, tal, meu sócio que tocou. Enfim, chegou o julgamento, eu fiz o júri junto com ele. O júri, o cara era acusado de arrastar uma prostituta, amarrar ela do cinto de segurança, arrastar uma prostituta que ele estava saindo 2 quilômetros e ela morrer, tipo... Ele jura que foi um acidente. E daí o carro dele tinha aquele sonzão, na época que era moda, Ele disse que estava ouvindo arte popular, nunca vou esquecer. Sonzão, Eles brigaram, ela saiu, tipo, que ela saiu, bateu a porta, ele arrancou com o carro. E saiu com o sonzão, E tem muitos indicativos. Ele saiu do interior para o centro. Tipo, não é racional que alguém vai fazer isso, vai pedir direção ao centro da cidade. E aí, a hora que ele viu, ele falou que ele ficou desesperado. E, tipo, encontrou, imagina como fica, né? O braço aqui integrou o resto do corpo. Rodou um tempo com ela. Parou. Tem uma testemunha, um caminhoneiro que viu ele parado assim, com a mão na cabeça. Tipo, o que aconteceu? De onde veio? Ele falou, eu achei que estava alguma coisa solta. Porque ele falou, quando trocou a música do CD... que era CD na época, né? CD do subwoofer da vida lá. Quando parou a música, eu ouvi um barulho bater. Aí ele encostou no acostamento, falou, será que eu atropelei um animal? O que foi? O cachorro tal? Ele olhou, não reconheceu, falou, o que será que é isso? Depois que ele percebeu. Imagina um filme de terror, bicho. Qualquer hipótese de filme de terror, né? Se ele fez, ele não fez, se foi acidente, qualquer hipótese de filme de terror, não tem jeito. Mas, e aí ele ficou desesperado, largou lá, foi embora, né? Todos os indicativos demonstram que não foi um negócio premeditado, que não foi um negócio... Pra mim, eu não convenci a história dele e tentei passar. Perdi esse júri por 4-3. Nossa, foi uma das coisas da minha vida que eu pensei, nossa, velho. 4-3. Enfim, né? Tinha perícia falando que não foi nó, porque a denúncia do Ministério Público era que foi nó. E o perito mostrou que é impossível você dar nó com cinto de segurança. Laço. A denúncia é que ele deu um laço. Não dá para você dar laço com um negócio que não tem ponta, o negócio está preso. Mostrando que as marcas eram de tipo, ela estava bêbada, deu álcool e cocaína, tipo, que ela pode ter, tipo, sabe quando você faz, tipo, o carro era uma página alta, que você puxa o cinto assim para sair? Tipo, ou, ao invés de usar a alavanca lá, você faz uma alavanca no cinto aqui para sair, que é alto o carro, que ela pode ter feito essa alavanca, tipo, tinha 2 voltas.
Não estava o aço, tinha 2 voltas. Então, ela fez essa volta primeiro, virou, continuou brigando com ele, xingando e tal. Bateu a porta. Ele fala que quando ele ouviu bater a porta, ele arrancou. Então, pá, arrancou ele. Muito louco, né? Coisa de filme de terror. De qualquer jeito é filme de terror. Mas, assim, chances remotas de absolvição. Tudo bem, como passou 20 anos, a chance era um pouco maior. Mas imagina, você fala um jurado que teve recurso, o juiz arbitrário, mas foi. Imagina 2 anos depois, a comoção social que tem em cima disso. É absolvição impossível, praticamente. Então, esse clamor, né? Esse clamor, você acaba não julgando com as provas. Dane-se as provas, né? Se você pegar a sentença, também tem um artigo sobre isso. Na época da entrevista, eu escrevi muito artigo, porque fui o primeiro cara que divulgou coisa pública sobre a sentença do Moro condenando o Lula de primeira instância. Porque era um dia que eu estava lá, tranquilo no trabalho, peguei e falei, vou dissecar essa sentença aqui, pau. Daí você joga no meu nome no Google lá, uma das primeiras coisas que aparece é isso. Porque eu estou mostrando ali como o cara ignora as provas. Simplesmente ignora. Não é mais aquela busca pela verdade real, inquisitiva. Sabe, o cara que vai atrás e quer... Não, hoje em dia ele simplesmente ignora a prova. É a pós-verdade total, assim. Não, ele pega tem um monte de prova que mostra o contrário, mas ele pega 2 coisas e fala, não, uma interpretação, segundo uma interpretação aqui, corrupção. Corrupção é óbvio, tem que ter basicamente alguns elementos. Alguém recebeu a vantagem, ou aceitou a promessa de receber uma vantagem indevida, em troca de alguma coisa. O famoso qui pro quo. Você fez alguma coisa, em troca de alguma coisa. Então você tem que provar o quê? A vantagem oferecida ou recebida e o ato que se foi feito em troca. É corrupção. Você prometeu alguma coisa ou fez alguma coisa em troca de uma vantagem recebida ou prometida. Prova a vantagem e prova a coisa. Sérgio Moro na sentença fala, não. Só precisa provar a vantagem. A coisa não precisa. Recebeu o apartamento aí, não precisa provar que era dono. Porque não conseguia falar nem proprietário e nem possuidor. Então ele cria uma nova categoria, o possuidor de fato. Mas não existe. Existe ou proprietário ou possuidor. Possuidor de fato não existe. O possuidor de fato é aquele que não tinha posse efetivamente, porque ele nunca morou no apartamento, nunca usou, gozou, usufruiu, que elas são as classes do Código Civil, mas ele tinha posse de fato. Cria um negócio. A vantagem qual que é? A posse de fato. Não existe, mas cria. E o que é a vantagem? Não, a vantagem não precisa provar. A vantagem está implícito, que alguma coisa, em algum momento, ia cobrar em troca. E tem uma sentença. Tem uma sentença. Então não é mais aquela busca pela verdade real. É simplesmente a ausência de verdade. É a pós-verdade, é a crença do sujeito. É a crença do sujeito. Então, motivação, professor. Beleza. Motivação pelo Código de Processo Penal tem que mostrar os fatos e o direito. Motivos de fato e de direito. A preocupação da doutrina, uma década atrás, era combater a verdade real. Por quê? Falavam que o princípio pela busca da verdade real legitimava condutas arbitrárias do juiz invadindo a esfera da acusação e indo atrás da colheita de provas. Concordo. Verdade real, absurdo. Não tem nada a ver falar em verdade real. Juiz imparcial, equidistante. Traga minhas provas e eu vou olhar. Se for insuficiente, não tem. Acusação. O que é o processo penal, moçada? Existe uma hipótese, Ferrari fala isso, uma hipótese acusatória. É isso que inaugura o processo penal. Uma hipótese acusatória. Fulano fez isso. É isso que vai orientar todo o processo penal. Toda denúncia, toda queixa-crime tem uma hipótese acusatória. Toda denúncia, toda queixa-crime tem uma hipótese acusatória. E essa hipótese acusatória que vai orientar o processo. A acusação vai a todo tempo tentar comprovar faticamente essa hipótese acusatória. Vai trazer documento, vai trazer testemunha, vai fazer perícia, atrás de comprovar a hipótese acusatória. E a defesa? A defesa pode ser que ela não faça nada. Quem tem que fazer alguma coisa é a acusação. Quem tem que provar alguma coisa é a acusação. A defesa, ou ela vai refutar essa hipótese acusatória, que é o geral, ou ela vai apresentar causas que excluem a tipicidade
causas que excluem a ilicitude, causas que excluem a culpabilidade. Pode ser que a defesa não refute a hipótese acusatória. Qual é a hipótese acusatória? O sujeito matou o outro. Opa, posso fazer a negativa de autoria? Posso. Se não for ele, eu vou fazer isso. Mas eu posso fazer também o reconhecimento dessa hipótese acusatória, ele matou, mas trazer um fato novo, que é legítima defesa, estado de necessidade. Qualquer excludente de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, singular de direito, documento de dever legal, culpabilidade, erro de tipo da tipicidade, erro de proibição da culpabilidade, posso trazer várias coisas. Erro de tipo. Eu achei que era um assaltante. Legítima defesa, putativa. Achei que era um assaltante. Era meu primo. Legítima defesa, putativa. O cara invadiu minha casa de noite. Percebe? Você pode trazer, você pode ou refutar a hipótese acusatória, ou trazer fatos novos. Certo? E aqui que é a minha grande divergência com a doutrina tradicional. Tanto a doutrina tradicional da busca pela verdade real, quanto essa doutrina mais nova, principalmente do Auri, que rejeita a verdade. Não, a verdade não importa no processo penal. Não importa a verdade. Eu acredito que a verdade importa, mas a verdade tem um limite. Qual que é o limite? Em relação à hipótese acusatória, o limite são as provas que a acusação trouxe. A acusação falou que o cara matou, mas não comprovou, não achou o corpo. Não tem corpo. Não é obrigatório que tenha corpo. Pode ter uma prova que supra isso. Uma testemunha ocular que viu um vídeo que viu o cara matando e sumindo com o corpo. Né? É difícil falar em homicídio sem cadáver. Muito difícil, mas não é impossível. Pode-se obter essa prova material de outro, essa prova do fato de outro jeito, que não o corpo material. Testemunha, enfim, é possível. Mas a acusação não cumpriu isso. Aí o juiz fala, putz, e se não tiver acontecido isso que a acusação falou? E se tivesse sido uma outra forma de homicídio, né? Matou, jogou no mar. Não, mas e se antes de jogar no mar ele pegou, matou em casa e cimentou ela na casa da praia? Será que eu não posso pedir uma perícia aí atrás, dentro da casa da praia que eles estavam, para ver se ela não está, desmembrou os corpos, jogou vários pedaços? O juiz tem essa ideia. Pode ele fazer isso? Não pode, velho. Não pode, velho. Não pode. Ele não é um investigador. Percebe? Você imagina o juiz, sempre que você tiver dúvida, você imagina o juiz do futebol. Você imagina o juiz chegando no técnico falando, porra, não bota o... Quem que é o atacante reserva do Corinthians? O atacante reserva do Corinthians, do Jô lá, o reserva do Jô? Não bota esse cara é ruim, velho. Não bota o Casim, velho. Você imagina o cara chegando lá no Casim e falar, não bota o Casim, você tem o Danilo no banco, o Danilo faz o centroavante, velho. O Danilo faz o centroavante, ele faz o pivô ali melhor, o time não bota o Casim. Você imagina o juiz chegando falando isso? Não dá pra imaginar, dá. Se você imaginar isso, você fala assim, juiz, é louco, não dá. Da mesma forma, o juiz do processo penal não pode ser o agente de segurança pública. Ele não pode fazer política de segurança pública, não pode formular, não pode assumir a função da acusação. Não pode. Presunção de inocência. Até aqui eu estou de acordo, hein? Até aqui eu estou de acordo com a doutrina para Auri e tal, para a moderna estou de acordo. O que eu acho, minha divergência é, com relação a fatos que a defesa traga, o juiz pode sim ir atrás de prova de ofício. Pode sim. Em nome da presunção de inocência. O juiz pode assumir a postura ativa? Pode. Quando? Quando a defesa fala, puta, isso aí foi legítima defesa. Mas o juiz fala, puta, mas e aí, bicho? Você está falando que foi legítima defesa, que aconteceu isso, uma situação de conflito, uma briga, mas você não foi atrás, você não pediu as imagens da câmera, você não trouxe testemunha, você está simplesmente falando a sua palavra. E aí? Doutor, deixa eu ver se eu tenho essa ideia. Nesse caso, com relação a fatos novos pela defesa, o juiz, tudo bem, ele pedir... Ele não vai, ele vai determinar, ele vai ir atrás de prova? Pode, o juiz pode ir atrás de prova, segundo, isso é a minha concepção, tá? Isso aí não é majoritário nada, isso é único. Então, nem, né, não vou construir porque você não vai falar isso, é só para estimular a reflexão. Numa prova escrita, talvez, né, numa prova oral, talvez, seja uma boa. Mas chegar
o juiz ele pode buscar prova de ofício, desde que elas sejam em compasso aqui, em consonância com a tese da defesa, com fatos novos trazidos pela defesa. Então, o juiz fala, a defesa falou, foi legítima defesa putativa, o cara entrou com uma furadeira, achou que era uma arma, tal. Mas cadê a furadeira, velho? A defesa tem que provar isso, percebe? A hipótese, se a defesa não colocou a hipótese acusatória, ele matou, o que a defesa tem que provar ele agiu em legítima defesa. Se ele não consegue, o juiz tem que ir atrás. Então, o juiz, segundo essa minha concepção, ele não vai atrás da verdade real a qualquer instante. Não é? O juiz tem o poder de ir atrás da verdade real, ele sabe qual é a verdade, ele vai em busca da verdade. Não, isso é legítimo um juiz inquisidor. Isso é inquisição. O juiz ele tem que... mas ele se importa sim. O juiz tem um compromisso com a verdade. É isso que o Auri fala. O juiz não tem compromisso com a verdade é simplesmente uma referência. E o Auri fala o seguinte: a sentença é um ato de fé. A sentença é um ato de crença. Ele usa essa palavra. A sentença é um ato de fé, a sentença é um ato de crença. A sentença vem de sentir, então é subjetivo, e a sentença é um ato de crença. Esse eu acho que é o grande problema do processo penal hoje. O processo penal virou um ato de crença do juiz. E não é ato de crença, não é ato de fé, é ato de verificação. Não é ato de fé, esquece. Não é ato de crença, o juiz não tem que crer em nada, ele tem que verificar. Ele olha aquilo e verifica. Não é o que ele acredita. Não é crença. Não usa essa palavra fé. O Auri usa ato de crença e ato de fé. Sentença vem de sentir e sentimento subjetivo. Esquece. Sentença é um ato objetivo. Verificação. Verificação da hipótese acusatória com relação ao que o material da acusação trouxe. Ponto. Verificação da hipótese de fatos novos que a defesa traga, eventualmente. Porque se a defesa só negar a hipótese acusatória, não tem nem isso aqui. O cara matou. O cara não matou. O cara matou, o cara não matou. Juiz olha, cadê a prova? Não matou. Esquece a verdade real. Esquece qualquer coisa. Não matou. Não tem prova suficiente, não matou. Ponto. A acusação traz um fato novo. Não é matou, não matou. É matou, matou. Mas matou em legítima defesa. Não basta o advogado falar, não basta o defensor falar na legítima defesa. Né? Aí exige que a defesa prove. Se ela está trazendo um negócio para ela, exige que ela prove. Se ela prova mal e o juiz vê que tem possibilidade de ela estar falando a verdade, eu, particularmente, posição minha que eu discuti com o Pedro Serrano só, e ele concordou comigo, então posso falar que é nossa, o juiz pode sim ir atrás dessa prova que favoreça a hipótese trazida pela defesa. A hipótese nova. Sem o pedido por exemplo, uma audiência, se a defesa pede ofício, sei lá onde, para pegar informações, o juiz está sendo obrigado a seguir. Agora, se a defesa só levanta a hipótese, seria a ideia, tipo, o juiz sozinho, de ofício, decidir fazer esse pedido. Porque quando tanto o MP quanto a defesa pede o ofício, ele fica contatado, ele fala, não. E se ele indeferir, a defesa pode recorrer para o tribunal, falar, eu pedi aqui, o juiz não deu, tal. Então, esse ponto pacífico. Se a defesa pediu, beleza, nem entra, o juiz ele vai deferir, se ele ouviu a testemunha, não está achando testemunha, acha nele a testemunha. Pediu a câmera, o cara não deu, oficia, obriga, pena de descumprir sob pena de crime de desobediência. Agora, a minha ideia é, se a defesa só levantou a possibilidade e não foi atrás da prova, o réu não pode se prejudicar pela incompetência da defesa. Não só pela incompetência, mas pela não visualização de uma possibilidade que o juiz viu. Você acha, você coloca a posição do juiz, puta, parece que foi legítima defesa, mas a defesa não pediu aqui uma perícia, a defesa não pediu a câmera. Se você fala que não importa a verdade, o juiz está de mãos atadas. O juiz é o simples árbitro. Puta, a defesa concorda com a acusação que matou, mas tinha que trazer então a prova que foi legítima defesa. Não trouxe, réu, você se fudeu. Percebe? No júri ainda tem a possibilidade de você destituir o advogado. Já havia advogado sendo constrangedor, mas já havia advogado sendo destituído. Quando eu era estagiário, eu ia muito no MP, eu era estagiário do MP, então eu ia muito no plenário, ver júri, gostava muito. Já havia advogado sendo destituído. Muito ruim, velho. Muito ruim, porque o pressuposto da lei é, quando o advogado é ruim, o juiz pode consertar, se é o juiz que vai julgar. Mas se é o jurado, puta, não dá. Você está vendo que o negócio ali está muito ruim no júri, então o juiz pode destituir o advogado. Mas e na prática? Percebe? Esse é o meu conflito. É isso. Todo mundo falou, o juiz pode ir atrás da verdade real, e que se foda, sai pegando verdade real a todo lugar. Ou então a Auri fala, não pode fazer nada, o juiz é simplesmente um espectador. Briguem aí as partes e tragam o melhor argumento. Acontece que o melhor argumento da defesa pode ser um argumento sem prova. E aí o que o juiz faz? Eles não enfrentam essa questão. Por isso que eu digo, pode sim, desde que a defesa. Mas saibam que essa posição minoritária. A posição majoritária infelizmente,
Ministério Público, se você tem interesse em democratizar o MP e fazer prova do Ministério Público, acho legal também. Eu sou do caralho quando era estagiário do MP. Puta, eu fazia, soltava todo mundo, porque eu não acreditava na prisão, desde sempre nunca acreditei na prisão, e a promotora ainda concordava com uma das minhas ideias, então eu adorava, né? Mas quer democratizar o MP, legal, não vai falar. No MP você vai ter que falar da busca pela verdade real. O processo penal é guiado pela busca pela verdade real. O juiz não é um mero espectador. Ele tem que ir atrás, porque é uma questão de segurança pública. Blá, blá, blá. Vai nessa, né, bicho? Tá fazendo prova do MP, joga o jogo, depois você tira, vai com a camisa por baixo da defensoria, depois você tira. Agora, você vai, bota lá, MP. Agora, tem gente, se você pegar a obra, por exemplo, não sei muito longe não, coisa recente, Guilherme Nucci. O cara fala, tem que ponderar segurança pública com os direitos e garantias fundamentais. Você tem que fazer uma ponderação. A finalidade é tanto preservar a segurança pública quanto os direitos fundamentais. Se o cara que crê que o processo penal vai trazer segurança pública, ou ele está de má fé, ou ele está dissociado da realidade. Porque nós temos punido mais do que nunca e a segurança pública está uma merda mais do que nunca. Essa equação bota na jaula que vai diminuir que vai aumentar a segurança pública é falida. Continua repetindo isso para os seus alunos, acho que você está de má fé ou você está dissociado da realidade. É um ou outro. Espero que seja dissociado da realidade, mas então volte para a realidade. Por isso que eu publico, esse é o meu estímulo de publicar, volte para a realidade. O processo penal não é instrumento de segurança pública. O juiz não é agente de segurança pública. Para de acreditar que prender gente é questão de segurança pública. O juiz não é agente de segurança pública. Não é. Para de confundir as coisas. Esse é o pressuposto. Essa é a posição da verdade. Então, acho que esse é o papel do juiz. Na motivação, ele vai tentar chegar mais perto da verdade possível. Aí você vai entrar numa briga filosófica de que a verdade é impossível. Realmente, a verdade é impossível. A linguística superou essa crença antiga lá de... Eu fiz letras também durante um tempo, não acabei o curso, mas eu gostava muito de linguística. E a concepção lá estruturalista é que o signo corresponde... O signo é formado por um significante e um significado. O significante vai ser a imagem acústica do significado. Ou seja, quando eu falo garrafa é o significante, o significado é isso aqui. Então, a linguagem seria uma correspondência plena do símbolo, do signo. Então, o signo, significante e significado seria uma correspondência plena. Então, quando eu falo com você, eu estou referindo a uma correspondência plena, natural de objetos. Isso ficou para trás. O pós-estruturalismo mostrou que a linguagem cria a realidade. Ela cria a realidade. Então, o direito cria uma realidade. Ele não é uma correspondência. Assim como o que a testemunha está falando é uma representação do que aconteceu. Nunca vai ser fiel. Nem o vídeo é fiel. Nem o vídeo é fiel. Pode ter acontecido coisas, o ângulo, coisa. Então, a gente nunca vai ter uma representação fiel. Não existe. Então, a verdade real é algo utópico. Não existe verdade real. A menos que o juiz tenha visto, presenciado. E se ele viu, presenciou, ele não pode ser juiz. Então o juiz nunca vai apreender a verdade real. Isso eu concordo, estamos juntos nessa. Agora, você partir desse pressuposto para concluir que o juiz abandona a verdade? Que o juiz não tem mais compromisso com a verdade? Que a sentença é um simples ato de crença? Que é um simples ato de fé? Que alguém argumentou, outro argumentou, e você vai olhar e vai crer em quem argumentou melhor? Aí já acho absurdo. Aí já acho que, lá atrás podia ser para combater a verdade real, foi importante dizer isso, mas hoje em dia você acaba admitindo processos autoritários, o processo penal da pós-verdade, que vale a crença, vale a fé. Eu acredito, eu acho que o político é corrupto, porque não é possível, ele é corrupto, ele é safado. Então, vou guiar tudo de acordo com isso. Problemas, temos uma motivação problemática aí. Relatório, motivação, dispositivo. O que é o dispositivo? É a conclusão. É aquele condeno ou absolvo. Ante o exposto, condeno. Ante o exposto, absolvo. Relatório, faça um resuminho. Aconteceu isso, aquilo, Motivação, diante disso... Tais fatos, depoimento dessa testemunha, a perícia, a confissão do réu, o objeto apreendido, o relato da vítima, tais fatos me levam a crer
Que fundamento jurídico? O tipo penal do artigo 157 está caracterizado, o artigo 33 da lei de droga está caracterizado, o artigo 129, lesão corporal, caracterizado. Ponto. Ante o exposto, qual é a conclusão? Condeno e fixo a pena. Mesmo, importante saber, mesmo quando a pena é restritiva de direito, artigo 44 do Código Penal, você vai fixar uma pena privativa de liberdade e vai substituí-la no ato por restritiva de direito. Mas sempre, todo caso, fixa-se uma pena privativa de liberdade. Salvo o crime de posse de droga para consumo próprio que não tem. E aí você já condena na restritiva direto. Mas tirando isso, você sempre condena a uma privativa de liberdade, 6 meses que seja, 1 ano que seja, e substitui por uma ou 2 restritivas de direito. Beleza? 9 em ponto a gente faz então nosso intervalinho, não é isso, Isa? 9 em ponto, ó, pontual. Daqui a pouco a gente volta então.